Good evening, guys. Welcome to my channel. Também sejam bem-vindos a mais um Tudo React nesse canal. O que nós vamos reagir hoje? Gente, eu ando desde ontem com uma metidinha com malandro. Esse tempo tava pensando em umas coisas aqui. Aí do nada me veio a ideia. E de vez em quando me vem umas ideias de... Então vamos reagir à história, ou melhor, uma das histórias de malandro. Especial BT. Aproveitar e economizar. Americanas. Fundo 24 horas da sem parar. Só que Sempre que precisar. Você sabe o que é um malandro dos terreiros de Umbanda? Gosta desses espíritos incríveis. Agora, como que um termo que se refere a entidades tão boas, tão elevadas, pode se referir a alguma coisa ruim? Neste vídeo, a história... Bom, gente, isso aí também é uma coisa meia complexa, né? Meia complicada. No terreiro malandro é uma entidade boa para ambos lados, né? A gente sabe. Mas, assim, o malandro em si, eu acredito que mesmo ele sendo do lado que as coisas funcionam, que é a esquerda, ele é uma coisa boa. Mas na vida, malandro é aquele sujeito que, né, não quer nada com nada. Enfim. Desculpa aí a brincadeira, tá? De dizer que do lado que as coisas funcionam, mas o malandro é uma... A entidade do malandro é dita de esquerda. A origem e tudo que não te contaram sobre malandros. Vídeo bem completão, vídeo aula pra você. Acho que deve ter uns 10, 20 minutos. Um salve com muita alegria, família Maniboa. Eu quero pedir mais uma vez a permissão para entrar aí na sua vida, no seu celular, na sua casa, pegar esses minutinhos pra gente bater um papo, pra gente interagir aqui pelo YouTube. E galera, pra começar, né? Eu peço a toda a espiritualidade superior, a todas as forças de Umbanda, que quebrem todo e qualquer mal que seja com você, que o mal caia por terra, que durante todo o tempo da nossa reunião, que você receba todas as energias, para que você restaure a sua felicidade, o seu equilíbrio. É assim que a família faz. E, gente, para que nós, da equipe Manibom, possamos restaurar a nossa felicidade, o nosso equilíbrio, a gente pede que você deixe o like. A gente não te custa nada, para nós faz uma diferença incrível. Lembrando que agora tem uma equipe que cuida aqui do Mandiboa, aqui no YouTube. Então, para todos eles que se dedicam tanto para esse trabalho, a gente pede esse seu like, ok? E certamente, depois da linha de Exu, a linha de malandros é a mais incompreendida linha de trabalho da nossa Umbanda. Mas antes de mais nada, conta pra mim se aí no seu terreiro trabalha com linha de malandros. Você gosta de malandro? Tem um malandro de devoção? Tem um malandro que trabalha através de você, que te protege? Coloca aqui nos comentários, gente. E eu quero ver surgir todo tipo de nome de malandro, que eu acho que isso enriquece. E lembre-se, nós todos aqui, inclusive eu, estamos lendo. Bom, galera, já eu, ali que ele falou, já não sei. Mas eu me lembro que a primeira vez depois de muitos anos, tipo assim, quando eu era criança, eu frequentava um terreiro com meus pais. Depois passei muitos anos sem ir. Aí quando a primeira vez que eu botei o pé de novo dentro de um terreiro, eu olhei
No quarto dia eu vi uma imagem desse tamanho, assim, mais ou menos. Era um rapaz afrodescendente, para não dizer outra coisa, de traje branco. Eu bati o olho nele e digo, aquilo ali é um malandro. Algo me disse, malandro ali. Esse terreno era lá no Uruguai. Ali naquela rua do Vila de Artigas. Só que pra lá entrava ali em direção à faixa, se eu não me engano. Se eu não me engano era ali. Aonde acabava o calçamento e era rua de terra. Agora esse terreno tá aqui em Jaguarão. Eu tenho que ficar cortando, porque como eu tô reagindo, aí tem que contar umas histórias. Todos esses comentários. Essa incompreensão que a linha de malandro sofre tem tudo a ver com a ideia, com o conceito que essa palavra malandro nos traz. O termo malandro hoje em dia caracteriza uma pessoa de comportamento ruim. Se você colocar aí no Google agora, perguntar qual é a definição da palavra malandro, você vai encontrar aquele que não trabalha, que lança a mão de recursos engenhosos, quase sempre condenáveis, vadio. E pode encontrar um outro significado que seria aquele que vive em busca de prazeres e diversões. Quem gosta de viver de modo boêmio, sem trabalhar, na malandragem. E é esse conceito, é esse malandro que nós não queremos na nossa vida. Porque isso já passa a ideia das pessoas que vão procurar, que nem fala, recursos engenhosos, quase sempre condenáveis, muitas vezes ilegais. Você pode encontrar hoje um patrão que não paga os direitos dos seus funcionários, políticos que lançam a mão para ganhar dinheiro ao invés de trabalhar pelo povo. É verdade. E assim por diante. Hoje o conceito de malandro, esse conceito negativo, está arraigado e espalhado por todo o nosso país. Mas o que eu quero mostrar para você nesse vídeo, e vou conseguir te convencer disso, é que o malandro, na realidade, esse malandro da nossa Umbanda, é um grande herói. E nada tem a ver com essa ideia negativa. E olha, pessoal, eu mesmo tive muita dificuldade em assimilar a ideia de uma entidade de luz, uma entidade que auxilia os outros, que se chamasse malandro. Eu venho de uma família onde muita gente é comerciante. Então, na minha família sempre foi valorizada essa coisa de ter astúcia em vendas. E essa astúcia sempre vinha acompanhada de uma certa malandragem, coisa que eu não gostei, coisa que eu não curti. Eu sempre fui uma pessoa ligada aos estudos. Gente, a questão é que ele vai explicar ali, é claro, que malandragem é uma palavra com dois significados. Ou melhor, um malandro é igual colesterol. Tem um malandro bom e um malandro não tão bom, para não dizer ruim. Esse vídeo vai ficar gigantesco, gente. E ao trabalho. E por eu não ter essa alegada astúcia, fui considerado muitas vezes menos dentro da minha família. E isso dentro de mim, dentro do Márcio, me fez criar uma diferenciação muito grande entre o que é ser esperto e o que é ser inteligente. Na minha cabeça, esperto era um tipo de malandro e o inteligente é aquele que suou para chegar lá. E eu cresci com isso na minha mente. Daí eu chego na Umbanda, muito belo e faceiro, e dou de cara com uma entidade que se intitula, que se chama Malandro. Gente, buguei total, deu tela azul. Por isso mesmo eu demorei muito para aceitar e compreender essa linha. Mas, graças ao Xalá, nada que o estudo não traga esclarecimento. É verdade. Mas vamos começar lá do início, vamos começar do começo? Qual seria a origem da palavra malandro? Segundo Gabriel Perissé, escritor, tradutor, linguista e doutor em filosofia da educação pela USP, uma hipótese que traz significado para esse sujeito de comportamento duvidoso é que a palavra malandro teria vindo de um casamento muito estranho entre o termo malus, que vem do latim, que significa mal, errado, e uma outra palavra
do provençal landrin, que significa preguiçoso, vagabundo. Então, o malus mais landrin dá o malandrin, que seria o sujeito que é mau, vadio e vagabundo. A outra possibilidade seria através do livro Dom Quixote. No livro de Miguel de Cervantes, do século XVII, aparece a palavra malandrim, com o sentido de patife. Essa palavra malandrim, esse termo malandrim, ele é vindo do italiano malandrino, que lá no italiano, na sua origem, significaria alguém que tinha uma espécie de lepra. E isso no latim vulgar, bem lá antes da língua italiana se formar, se falava malandria. Essa palavra malandria, por sua vez, remete ao grego melas, que significa negro, por causa da cor escura da pele do leproso. Lembrando, né, que o leproso fica negro. É que as manchas onde realmente atacou hanseníase, a lepra, fica realmente mais escurecida. E na Itália, os bandidos passariam a ser chamados de malandrinos por causa desse conceito da lepra. Como é que uma coisa se ligou? O que o bandido tem a ver com leproso, Marcos, que eu não entendi? Então, essa associação se dá pelo conceito de que tanto o bandido quanto o doente, o leproso, não trabalhavam. O bandido fazia uso de roubo e o doente, o leproso, fazia uso de mendicância. Então, quem sabe por uma brincadeira, por uma galera. Assim, ok, ambos não trabalham. Porque a verdade é que para ser da vida errada, dá trabalho. Vai ver qual é a trabalheira que dá pra ver se não dá trabalho pular um muro, enquadrar pra, né? Querendo ou não, dá trabalho. Tipo, a pessoa que tá enferma. Ok, eu entendo que de fato não possa se fazer nada, né? Fazer nada que eu digo é fazer algum serviço. ironia, o ladrão passou a ser chamado entre os italianos de malandrino. Antenor Nascentes, um dos maiores estudiosos da língua portuguesa do século XX, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, inclusive, registra uma outra ideia. O termo malandro teria vindo de malandra, que é um tipo de ferida que ataca as juntas internas dos joelhos dos cavalos e de outras cavalgaduras. E esse termo, ele vem do francês malandre. Esse termo malandre era usado na França entre os séculos XV e XVI. E essa sarna, ela acaba atrapalhando, modificando o andar dos animais. E esse mal andar tem a ver com a malandragem, com a vagabundagem, com andar por aí de mau jeito. Ou seja, ele estaria se referindo, nesse caso, andar de mau jeito, andar de qualquer jeito, andar por aí, está se referindo claramente, na minha visão, sobre a ginga do malandro. E como a gente já percebe, esse termo europeu malandrino chega aqui no Brasil carregado de uma aura, né, muito pesada e negativa. Mas a pergunta de $1 milhão é: como esse termo passou a ser usado aqui no Brasil? E era essa a pergunta que eu estava esperando. No século XIX, principalmente depois de 1850, já existiam muitos negros alforreados. Negros livres que buscavam seu sustento. É muito fácil imaginar a dificuldade que esses novos homens e mulheres livres tinham para conseguir trabalho. E não era incomum eles partirem para trabalhos alternativos em plantações, no cais, em bordéis e casas de jogos, ou ainda aceitando a humilhação de serviços degradantes, quase sempre braçais, como de puxar e carregar carrinhos o dia todo. Inclusive, essa situação de você puxar e carregar carrinho o dia todo era chamado de burro sem rabo. Sofriam tudo isso e ainda recebiam até 1/3 do que um branco receberia para fazer o mesmo serviço. E nós estamos falando aqui antes da abolição da escravatura. Depois do dia 13
13 de maio de 1888, a coisa piora muito. E se pá, isso aí poderá, tipo, acontecer até hoje no Brasil. Ter muita gente de cor em subempregos, porque muitas vezes não tiveram condição de um estudo, pessoas de mais baixa renda, outros, enfim, não, às vezes, por viver em alguma cidade muito preconceituosamente muito fechada, empregar poucas pessoas de cor, e isso ainda, tipo, pessoas de cor puxando, trabalhando em subempregos e até nesses empregos menos formais. Quer dizer, não só pessoas de cor, né? Mas até brancos também, até hoje tem. Gente, esse vídeo tá ficando gigante, mas eu quero reagir isso aqui até o final. Mesmo que fique 1 hora de vídeo. A cidade do Rio de Janeiro, por ser a capital federal, recebe uma quantidade enorme de ex-escravizados que fugiam da zona rural por medo, por receio de serem mantidos em cativeiro. E isso causou um problema social gigantesco na capital federal da época. Uma grande massa de ex-escravizados sem ocupação remunerada, vivendo amontoados em cortiços ou casas de cômodo. Essa história de casa de cômodo, inclusive, aparece na música do Martinho da Vila, Batuque na Cozinha, assim, não quer? Sabe aquela música Batuque na Cozinha? Se você ver a letra inteira, você vai ver lá que quando vai pra delegacia, o delegado fala que ele mora numa casa de cômodo da fulana. O que era casa de cômodo? A casa inteira era um cômodo apenas. Então eles viviam ou em cortiços apinhados de gente, ou em casas de cômodo. E é nesse cenário que floresce o Bamba. Você pensou que Gente, eu vou pausar aqui, mas é só porque eu tô reagindo mesmo. Casa de cômodo, que a casa inteira é um cômodo só, hoje em dia só mudou de nome. Eu vou ter que fazer a parte 2 ou 3 de coisa velha com nome novo. Casa de cômodo hoje em dia é kitnet, estúdio. Aí isso aí fica para outro vídeo, tá? Quem sabe semana que vem. malandro, né? Não, floresce o Bamba. Por quê? Porque Bamba é a primeira forma, primeiro termo que se referiu a pessoas que se comportavam com esse estilo, com esse jeito malandro. Não era malandro, era Bamba. Bamba, dos dialetos bantu, significa mestre. Então, foi assim a primeira designação do malandro. O termo malandro ele passaria a ser usado com mais frequência no final dos anos de 1800. O malandro, nessa época, era aquele que tinha um talento especial. Podia ser um bom lutador, um bom músico, bom negociante, sabia dançar, cantar, jogava muito bem cartas ou tinha alguma habilidade na macumba, tanto para incorporação quanto para jogar búzios. Agora presta atenção, alerta, luzes vermelhas piscando. Quem sabe a parte mais importante do vídeo. Era o malandro que tinha esse talento especial que defendia o dinheiro grosso, que ajudava a sustentar seus companheiros dos cortiços ou das casas de cômodo. E como a maioria desses malandros eram negros, foram eles os negros que receberam essa alcunha, esse apelido dos membros da alta sociedade, designando um aproveitador. Gente, eu disse que ia reagir até o final, mas a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar essa parte desse vídeo por aqui e vai essa semana pro ar. E semana que vem vai ver a segunda parte com o resto do vídeo
onde nós vamos reagir à segunda parte do vídeo, ok? Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal. E bom, e tem um recadinho rápido para vocês. Vou tentar falar bem rápido. Quem gosta daqueles videozinhos da internet feito meio que com inteligência artificial, uns videozinhos diferentes, rapidinho, passem no canal da minha amiguinha Rebeca Ramírez Aguiar. É uma castilhaninha que ela criou um canalzinho, tá postando uns shortzinho, tipo uns videozinho, tipo um cara de armadura, uma frasezinha ali, tem outros ali diferente. Então acho que é isso, falou, valeu e fui. Eu vou ver quanto eu tô de bateria.